Então assim, pessoal, para a gente começar a trabalhar com essas paredes, como a gente já aprendeu a desenhá-las, que é uma coisa muito simples, vou lá em arquitetura, clico em parede e eu já tenho as minhas opções de desenho, tá? Mas eu quero trabalhar com a parede de uma forma um pouco diferente. Digamos que eu não estou trabalhando com paredes de 17, eu quero fazer uma parede de 20 centímetros. Aqui eu já tenho várias paredes nesse template prontas aqui que eu posso usar, desde guarda-corpo, steel frame e afins, mas eu quero criar uma parede própria, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu seleciono a ferramenta parede, aqui nas minhas opções para escolher a parede eu venho em editar tipo, e antes de mais nada eu duplico esse tipo, que é justamente para eu não perder o que eu já fiz, tá? Digamos que eu vou fazer uma parede de 20 centímetros, então eu boto o nome aqui 20 centímetros, se ela for externa ou interna, é uma questão de costume, eu gosto de separar, por mais que seja o mesmo material, as paredes internas das paredes externas, dou um OK, e aqui eu tenho, olha só, uma opção chamada estrutura, tá? Clico nesse botão aqui e ele abre a estrutura da minha parede. Eu vou clicar aqui no visualizar. Aqui dentro eu consigo fazer personalização disso. Como assim? Eu tenho as camadas que essa parede é feita. Então eu tenho uma camada de acabamento, que é um reboco, uma camada de estrutura, tá? Que é o tijolo, e a camada de acabamento do lado interno dela. Quando a gente analisa aqui essa tela do Revit, a gente vê que tem o lado externo e o lado interno, tá? Camadas para baixo estão para o lado interno e camadas acima estão para o lado externo. Limite do núcleo, ele determina a partir de onde começa a estrutura da parede e os acabamentos. Então, tudo que está dentro do limite do núcleo, geralmente a gente coloca estrutura, tá? É o melhor caminho para se fazer. Do lado de fora é que a gente coloca os acabamentos. Então, vai ter o acabamento 1, vai ter o acabamento 2, camada de membrana, então por aí vai. Digamos que eu vou fazer uma parede de 20 centímetros. Aqui, por sinal, meu tijolo vai ser um tijolo de 17 centímetros. Digamos que tivesse um tijolo de 17. Tá? Eu coloco a espessura do tijolo que eu quero, posso escolher um material aqui, ó, clicando nos 3 pontinhos. Eu tenho um tijolo cerâmico. Vou colocar um tijolo cerâmico apenas, sem tamanho específico. Tá? Reboco, vai ser um reboco de 1,50? Vai, ó. Aqui em cima eu tenho a espessura total da minha parede, então já deu 20 centímetros. Digamos que eu queria ter mais uma camada de tinta ou uma camada de gesso, enfim. Eu venho aqui em inserir, ele cria uma camada nova, tá? Eu vou dizer que isso aqui vai ser um acabamento 2, por exemplo. O material vai ser, porventura eu vou trabalhar com uma textura de massa, tá? Só que ele está para dentro do reboco, então eu tenho que colocar ele para fora, tá? No lado interno para fora. Então vem aqui, ó, abaixo. Ele desceu a camada. E pode ver que está acabamento 2, ó. Eu tento não repetir os acabamentos, a menos que seja necessário, mas se não, tamanho da minha textura de massa aqui, ó. Digamos que eu vou ter 1 centímetro de reboco e vou ter meio centímetro de massa. Ó, então, do lado de dentro, ele fez meio centímetro de massa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada lá em cima para o lado externo. Então, eu clico aqui na camada de cima, vou em inserir, vai criar uma camada nova, e eu escolho acabamento 2. Uma vez feito isso, eu posso copiar o material que está aqui, ó, da textura de massa, para não ter que ficar encontrando ele de novo. Coloco a espessura que eu quero e coloco a quantidade de reboco que eu quero, a espessura do reboco. Pronto. Quando eu der um OK nele, eu posso fazer uma personalização aqui nas descrições, posso colocar uma parede de alvenaria, só que em vez de 9 centímetros vou colocar 20. Ok? E posso dar um OK. Então, quando eu desenhar essa parede aqui, ó, olha o acabamento dela. Eu tenho meu primeiro acabamento, meu primeiro detalhe aqui que é o núcleo, que será o meu tijolo. Segundo acabamento que eu tenho é o meu reboco e o terceiro acabamento é a massa. Tá? Então, digamos que eu vou modificar ela.
Então, clico nela, editar tipo, e digamos que eu não vou ter a textura de massa do lado interno, apenas do lado externo. Então, eu vou clicar na minha textura de massa, excluir, ó, deu 19,50. Digamos que eu vou ter 1,50 aqui, ó, de reboco para o lado de fora, ou 1,50 interno e 1 aqui para o lado de fora. Ok e ok. Olha só, como essa parede está sendo desenhada na linha da localização externa, então esse lado aqui é o lado que eu tenho meu reboco e minha massa. E o lado interno eu não tenho o reboco e a massa. Mas eu vou fazer mais uma alteração nessa parede aqui. Ó, vou editar o tipo dela e vou colocar que ele vai ter uma textura de massa de 2 centímetros. Por exemplo, já aumentou a espessura total. 2 centímetros, ok, ele já fez o desenho para mim, vou dar mais um ok. Pronto, ó. Eu já tenho mais uma camada na minha parede feita. Tá? É importante a gente conhecer como que as paredes são feitas para acelerar o nosso projeto, porque lá na frente a gente vai precisar fazer tabelas. Isso aqui vai ajudar na quantificação. Beleza, pessoal? Na próxima aula, então, a gente vai entender como que essas paredes se comportam com as portas e depois disso a gente vai aprender a modificar as portas também. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.